Fala galerinha do Missal, vamos então para mais uma aula do nosso módulo de equilíbrio e nessa aula a gente vai falar sobre elasticidade, tá? Mas por que elasticidade é tão importante, né, no equilíbrio? Porque muitas das coisas que a gente modela como estruturas perfeitamente elásticas, só que nem tudo na verdade é elástico, tá? Eles têm uma deformação até certo ponto, às vezes é elástico, depois se deforma mais, acaba um objeto, um metal, uma barra qualquer, não sendo mais elástica, se comportando diferente, tendo uma deformação permanente ou não. Beleza? Olhem só, como é que eu modelo um metal, por exemplo, tá? O metal, um prego, vamos pensar num prego. Um prego tem uma infinidade de átomos dentro dele e estão dispostos de determinada maneira para que eles fiquem juntos, tá? Digamos que esse aqui sejam os átomos de ferro do prego ou átomos de carbono, o que for, tá? Na verdade, pouco importa, isso aqui é uma estrutura genérica, tá? Os átomos estão ligados, pessoal, eu vou modelar isso aqui como molinhas, tá? Eles têm ligações atômicas entre si, em determinada posição, assim, em determinada configuração espacial, mas isso eu estou fazendo uma coisa genérica como um cubo aqui, mas não necessariamente seja um cubo, ok? E eles têm essas molas, que são essas ligações que mantêm eles unidos. E essas molas, eu estou chamando de molas, mas são ligações que eu modelei como molas, são rígidas ou não, né? Por exemplo, num metal a gente sente ele como rígido por causa dessas ligações interatômicas, da maneira espacial como ela se organiza ali, ok? E isso faz ser menos rígido ou mais rígido. Um ácido, dependendo da composição química e dependendo da temperatura com que ele é usinado, ele vai ter determinada configuração espacial das suas moléculas, assim como eu estou mostrando aqui mais ou menos na forma de um cubo, simplesmente, né? Mas, enfim, ele pode se caracterizar e se comportar de diversas maneiras, ok? Por exemplo, se eu tenho uma haste metálica aqui, ó, tá? Digamos que isso aqui seja uma haste presa num teto, digamos que ela tenha 1 centímetro de diâmetro, um haste de aço, tá? E eu carregar um carro aqui, ele vai ter uma deformação, essa haste aqui, mínima, né? E depois, se eu tirar esse carro, essa haste vai voltar ao mesmo lugar, tá? Agora, se eu colocar 2 carros aqui, ok? Se eu colocar 2 carros, pode ser que isso aqui atinja um limite onde ele vai deformar essa haste aqui, e quando eu soltar esses carros, essa haste não vai voltar para a posição inicial dela, ok? Se eu colocar 3 carros aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que isso aqui vai deformar e pode romper, ok, pessoal? E isso, a gente está trabalhando com limites de elasticidade do material. É uma coisa difícil às vezes, mas bem importante, que a engenharia lida muito, porque é importante saber se as coisas vão ficar estáveis ou não, beleza? Passando então para outro conceito, a gente tem o conceito de tensão, ok? Que é um conceito importante nessa parte de elasticidade, que é a força deformadora por unidade de área, ok? Digamos aqui, eu tenho um cilindro metálico de altura L, tá? E se eu pegar e fizer uma tração nele, tração significa que eu estou puxando dos dois lados aqui, tá? Uma tração com uma força F. Essa força F aqui, ela vai estar aplicada numa área superficial lá em cima, né? E ela vai deformar esse cilindro aqui. Eu exagerei aqui, né? Porque isso aqui nem sempre acontece tanto assim, às vezes é bem pouquinho, tá? Num comprimento ΔL, do L inicial ele fez um L mais ΔL, ok? Isso é uma força de tração, uma tensão de tração ou de compressão, ela pode ser. Ela é axial a esse. Axial significa estar no eixo, né? Opa, perdão, deslocou aqui. No eixo desse cilindro aqui, ok? E se eu não fizer assim, se eu aplicar uma força, digamos, tangencial, ó, digamos que essa força vem para cá e essa aqui vem para cá, olhem só como deforma. Ele deforma assim, tá? Ele tem o mesmo cilindro, só que zoom, né? Com zoom aqui. E eu vou ter uma deformação aqui, ΔX, que ele não vai ser mais na vertical, mas vai ser tangencial aqui, ó. Beleza? E eu tenho esses tipos. Isso aqui é um cisalhamento, isso aqui é uma compressão ou tração axial, pessoal. Beleza? Voltando, então, a gente tem esse gráfico, que é muito importante mesmo, que ele nos diz como se dá o comportamento dos materiais dependendo dos ensaios que eu faço. Por exemplo, esse ensaio de compressão e tração aqui,
olhem só, ele resulta num gráfico desse aqui, onde eu tenho a tensão que eu apliquei, que é a força pela unidade de área, pela deformação relativa, que é quanto aumentou do comprimento inicial, ok? E ele te dá várias características que são fundamentais para a gente entender como esse material se comporta. Por exemplo, esse ângulo φ aqui que eu coloquei, tá? Esse ângulo φ tem a tangente dele, que a tangente dele tem um significado físico muito especial, que é o nosso módulo de deformação, ou seja, módulo de Young, ou módulo de elasticidade, como vocês quiserem chamar, que ele nada mais é do que, se é a tangente desse ângulo aqui, e ele só é válido para essa parte linear aqui, tá? Que a gente chama a parte que é o intervalo de elástico, ok? Essa parte linear aqui é o intervalo elástico do gráfico, é onde o material se comporta de maneira elástica, tá? E nessa parte do gráfico, e é ali que a gente define esse módulo de elasticidade, ele é dado por quanto variou de tensão por quanto variou de deformação permanente, ou seja, a tensão pela deformação, ok? É assim que eu prefiro colocar esse módulo de Young, mas tem muita gente que expressa ele ao contrário, expressa como tensão e sendo como módulo de Young vezes a deformação permanente. E assim é bem muito usado assim, né? Mas a gente pode mexer com isso aqui conforme a gente quiser. Depois que escoa esse material, digamos assim, ele passa do limite de elasticidade. Aqui eu tenho um limite de elasticidade, limite elástico, ok, pessoal? Ele vai ter um patamar de escoamento, digamos assim, em alguns materiais metálicos, tá? Às vezes não, às vezes ele rompe aqui quando é um material muito frágil, ok? Mas ele normalmente tem esse comportamento aqui. Depois ele passa a deformar. A partir daqui, toda deformação que tem é uma deformação permanente. Até eu atingir esse limite elástico, se eu deformo um pouquinho aqui, quando eu soltar esse material, ele vai voltar para a configuração inicial dele, ok? Se eu continuar aplicando uma tensão, ele vai ir para a ruptura, tá? Onde eu tenho um limite de ruptura. Tranquilo? E aqui eu tenho um intervalo entre o limite elástico e a ruptura, ou seja, entre esse picozinho aqui e a ruptura, que é a deformação permanente, como eu tinha falado. Permanente. Beleza? Permanente. Aqui eu já defini para vocês a deformação relativa, que é o ΔL sobre L, e a tensão, que é força sobre área. Força sobre área e tensão a gente pode chamar de pressão também, né? Como a gente quiser. Então tá. Olhem só, vendo um pouco mais então sobre isso, a gente tem a tração e a compressão, que a gente vai definir o que a gente já falou, mas definir matematicamente, ok? O que é a tensão? É a força que eu aplico sobre a área que eu tô aplicando essa força, beleza? E a deformação? A deformação é o ΔL sobre L, como eu falei para ti, tá? E se eu pegar e colocar isso aqui nessa fórmula aqui do módulo de Young, do módulo de elasticidade, vamos ter o seguinte, pessoal. A gente vai ter a seguinte equação, ok? A gente vai ter que a força sobre a área é igual ao módulo de elasticidade E, né? O módulo de Young, como quiserem chamar, vezes o ΔL sobre o L. E essa é uma relação fundamental que a gente tem na elástica, ok? Beleza. A gente tem também o cisalhamento, pessoal, que é bem importante, que a gente vai ter dado pela seguinte equação. A gente vai ter que é a força sobre a área, tá? Que é lá naquele, deixa eu pegar aqui, aquele exemplo que eu dei, essa configuração da direita ali, ó, beleza? Onde eu estou aplicando uma força tangencial. A força sobre aquela área ali não vai ser igual ao módulo de Young vezes a deformação permanente, mas vai ser o módulo de elasticidade transversal, que a gente chama, ou módulo de cisalhamento, tá? Vários livros de física chamam de módulo de cisalhamento. Eu chamo, como a engenharia chama normalmente, que é o módulo de elasticidade transversal. Tranquilo? Vezes ΔX sobre L, ok? O quanto variou horizontalmente do comprimento inicial desse bloco ali. Ok, pessoal? E isso aqui tem uma relação, mas a gente não, esse G e esse E tem uma relação dado o coeficiente de Poisson, mas a gente não precisa saber isso no nosso escopo, ok? Dado um parênteses aqui, pessoal,
a gente tem a pressão hidrostática, tá? Pressão hidrostática. Que ela não é muito importante em Física 1, porque a gente vai ter cadeiras específicas disso, disciplinas específicas disso, que caso for engenharia a gente vai usar muito mais, e caso for física também, se a gente for se aprofundar nisso aqui. Mas ele é dado pelo seguinte, a pressão hidrostática, ela é dada por uma constante, um módulo de deformação volumétrica, vezes a deformação volumétrica do material, tá? Que é um ΔV sobre V. Se a gente tem um elemento volumétrico aqui, tá? Ele vai estar sofrendo essa pressão hidrostática de todos os lados, pessoal. Beleza? Essa pressão vai estar distribuída em toda a superfície desse elemento volumétrico. Tranquilo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, espero que tenham entendido. Tchau, tchau.